Muito bem, nós vamos entrar agora num outro ritmo, de um outro tipo de abordagem. Vamos falar sobre o que alguns chamam, por conta desse livro aqui, alguns chamam de Jesus aramaico. Como assim Jesus aramaico? Franz Alt escreveu esse livro, As 100 Mensagens Mais Importantes de Jesus. As 100 Mensagens Mais Importantes de Jesus. Editora Pensamento. Não estou ganhando nenhum centavo para fazer divulgação desse livro. O que me chamou a atenção nesse livro, quando eu estudei teologia, eu fiz uma pós-graduação em teologia, algum tempo atrás, e quando falaram nesse livro do Franz Alt, eu me interessei porque ele fez questão de traduzir textos do aramaico para a língua alemã e do alemão traduziu para outros países. E ele prestou um grande favor para a humanidade, porque vão ter traduções ao longo desse livro que vocês vão ver que não tem nada a ver do que aquilo que ensinaram sobre Jesus nesses 2025 anos aí. Aqui fala um pouco sobre o Franz Alt. Franz Alt, nascido em Bruchau, na Alemanha, em 1938, é jornalista, escritor, estudou ciências políticas, história, filosofia e teologia. Muito parecida com a minha formação dele. Eu também me formei em história, depois aí me graduei também em pedagogia, me graduei também em filosofia. Aí tem algumas especializações. E uma dessas especializações que eu fiz foi em teologia, história das religiões e teologia. E ele, a formação dele está voltada bem à área humana mesmo, ciências políticas, história, filosofia, teologia. Em 1968 começou a trabalhar numa emissora de rádio, lá na Alemanha. Aqui, emissora de rádio e televisão, na cidade de Sudvens-Trandfunk. São os nomes bem, né? SWF. Por onde por 20 anos moderou o programa televisivo Report Baden-Baden sobre atualizações políticas. Bom, em 62, ele ainda na mesma emissora lá, ele começa um programa sobre... Ele dá continuidade a um programa sobre críticas. Ele trabalhou bastante tempo na televisão, aqui mostra que em 2017 ele foi condecorado com um prêmio. Voltado a projetos pela paz, liberdade, iluminação e integração para um mundo mais justo. É autor de várias obras sobre política, ecologia e sobre Jesus Cristo. Bom, esse livro foi traduzido do alemão para o português, editora Pensamento. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a introdução do livro. O que vai nos trazer aqui bastante satisfação. Muito bem. E aqui diz assim, introdução, página 13, palavras erradas, mensagem errada. É lógico que eu faço alguns saltos, para a gente não ficar muito tempo em trechos um pouco prolixos. Vamos lá. Então fala aqui numa parte, Jesus falava aramaico, no entanto toda a sua mensagem nos foi transmitida há 2000 anos em grego e traduzida para centenas de idiomas. Na época, a diferença entre o aramaico, língua materna de Jesus, e o grego era tão grande quanto hoje entre o árabe e o alemão.
Acrescenta-se a isso o fato de que somente muitas décadas após Jesus é que se escreveu o que ele ensinou verbalmente, e justamente em outro idioma. Então aqui ele já começa falando, Jesus falava uma língua, e quando for escrever sobre ele, escrever numa outra língua totalmente diferente, numa língua cujas palavras não tinha os mesmos termos em aramaico. Então quem traduziu ali mesmo já teve que modificar algumas coisas, por mais que tentasse ser fiel ao texto, ao ensinamento. Bom, vamos lá. Na página 14, vamos lá, estamos aqui uma parte que diz assim, ó. Outra coisa que ele faz, uma coisa chamada retroversão, tá? O que é a retroversão? Ele pega o texto, conforme está, por exemplo, a tradução que foi feita, e pega palavra por palavra e traduz, e pega o aramaico, e faz uma revisão se aquilo ali tem no aramaico. Quando ele vai ver, já encontra alguns erros ali. Aí ele pega o texto em aramaico e também confronta com o texto traduzido. E aí é onde pega as discrepâncias diversas. Vamos lá, na página 14. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 31 e 32. Segundo a retroversão para o aramaico de Gunther Schwartz, a partir de agora a retroversão será indicada pela abreviatura RV. Então você vai encontrar muitos trechos aqui bíblicos com a sigla RV, que quis dizer que foi feita uma retroversão. Não é aquilo que está nos textos que você aprendeu por aí. No final da página 14 ele diz assim, todos os cristãos conhecem Jesus a partir do texto original em grego comumente adotado. A força do hábito é a pior inimiga da verdade. Isso vale, sobretudo, para hábitos milenares nas religiões. E aí na página 16, no primeiro parágrafo, ele fala assim: como teólogo que estuda Jesus com fervor, Gunther Schwartz observa, Jesus era judeu, etnicamente falando. Viveu em um ambiente judaico, em um mundo intelectual marcado pelo Antigo Testamento. Os gregos viveram em um mundo intelectual completamente diferente. Portanto, a tradução das palavras, das parábolas e dos anos de Jesus e dos atos de Jesus para o grego foi não apenas uma transposição para outro idioma, mas também para outro mundo intelectual. Eis porque hoje muito do que nos é transmitido dele nos parece incompreensível, porque tiveram que adaptar também a cultura daquele povo que estava recebendo aquilo. E aí onde muitas vezes a gente pega cada situação que você olha e fala assim, gente do céu, será que Jesus falou isso mesmo? E aqui nesse livro vocês vão encontrar uma série de palavras que o próprio autor questiona. Será que Jesus falaria isso mesmo? E aí, por exemplo, Jesus falava muito de amor. Quando os discípulos de Paulo, o Paulo ele se dizia enviado em missão pelo próprio Cristo. Né? O nome apostolém, que em grego, traduzindo apóstolo, apostolém, apóstolo, quer dizer enviado, mandado em missão. Então por isso que Paulo se dizia apóstolo, porque ele se dizia enviado em missão pelo próprio Cristo. Embora ele não conviveu com Jesus assim, igual os outros discípulos, há uma série de controvérsias sobre isso aí, porque ele diz que, nas escrituras diz que ele conheceu Jesus numa aparição espiritual. Outros dizem que após Jesus ressuscitado, entre aspas, teve convivência com Paulo, enfim. Deus sabe da verdade. Mas que ele era um apóstolo, era. Independente de qualquer coisa, ele foi um enviado, ainda que por alguém da cabeça dele, que eu acredito que não, foi realmente um enviado por Jesus Cristo. Mas ele, quando chega na Grécia, ele depara com um mundo bem diferente culturalmente. Quando ele vai falar do amor de Jesus lá, o pessoal já começou a intelectualizar. Mas que amor? Porque aqui nós temos o amor erótico, nós temos o amor de amigo, nós temos o amor de pai para filho, nós temos o amor ágape. Qual amor ele estava falando? Aí Paulo teve que aprender com o amor dos caras primeiro, o que é amor para os caras, para depois falar,
Jesus estava mais próximo do amor ágape. Tá, e o que ele falava, por exemplo, sobre as nossas práticas, porque na Grécia tinha muita homossexualidade. Jesus não falava nada. Não falava nada porque Jesus ele se preocupou muito em falar, como eu disse, de amor, a como trabalhar a questão dos sentimentos, evitar o ódio, trabalhar o perdão, uma série de temáticas. Quando entrou no assunto homossexualidade, ele não deu a devida, ele não quis dar atenção porque ele considerava aquilo uma coisa extremamente normal, tá? Extremamente normal. E ninguém estaria impedido de entrar para um grupo cristão, seguidor de Jesus, pelo fato de ser homossexual. Nunca, nunca Jesus proibiria. Que isso fique bem claro. Por exemplo, quando falavam quando Paulo e seus discípulos, incluindo Lucas, que era médico, que escreveu o Evangelho segundo Lucas e escreveu Atos dos Apóstolos, Lucas ele caiu como uma luva lá na Grécia, os textos dele, porque ele também era bem filosófico. E Lucas ele tinha um jeito de falar, porque assim, chegou até nós uma das passagens, Jesus Cristo andou sobre as águas numa determinada ocasião. Eu acredito que Jesus tinha esse poder mesmo, de andar sobre as águas. Só que na Grécia não se aceitava isso. Então, as pregações para os povos gregos tinham que ser muito racionais. Então, a interpretação que se passava sobre o caminhar de Jesus sobre as águas era que as águas, na verdade, representavam as armadilhas, as avalanches das emoções, a capacidade da mente de nos auto-sabotar e revirar da noite para o dia, de um instante para o outro, a nossa vida por conta de emoções e sentimentos discordantes. E quando você supera tudo isso, saindo do lado pessoal das coisas e caminhando para o lado transpessoal, então você caminha por essas águas, você surfa emocionalmente e harmoniosamente por essas águas, entre aspas, sem necessariamente afundar, sem necessariamente cair nas armadilhas do ego, inclusive do ego das pessoas, das provocações das pessoas. Por exemplo, se alguém põe a cabeça para fora do carro e xinga sua mãe de prostituta, seu filho de uma... Se você sabe que você você não tem que ficar nervoso, porque se realmente sua mãe tinha aquela profissão, para que você vai ficar nervoso? Está falando uma verdade. E se você tem a certeza de que você não para que você vai ficar nervoso, que você não tem que provar nada para ninguém? Então, simplesmente não receba. Se alguém manda uma encomenda para você e ninguém na sua casa, onde você mora, recebe essa encomenda, tem que voltar para o remetente. Então, se você não aceita aquela ofensa, ou por ser aquilo, ou por não ser aquilo, simplesmente aquela energia volta toda para quem emitiu contra você. Então, isso é andar sobre as águas, né? Então, é muito interessante você voltar-se aos textos em aramaico, ou pegar alguém que traduziu direto do aramaico, porque você vai começar a ver que muitas traduções do que Jesus ensinou eram muito mais políticas ou adaptações para atender a determinadas particularidades do que realmente algo para se levar adiante como uma verdade verdadeira. Então, equilíbrio, racionalidade, capacidade de conviver com o contraditório são coisas que, com o passar do tempo, entraram em crise, por conta de muito tempo que as escrituras ficaram na mão de um só grupo que traduziu as coisas do jeito que bem queria, né? Por exemplo, Jesus Cristo não fez nenhuma pregação condenando pessoas do mesmo sexo que casam. Jesus Cristo nunca proibiu ninguém de tomar chá ou café ou pinga. Se uma religião ou outra proíbe isso ou aquilo e utiliza Jesus como a base daquela proibição, esta religião é uma religião, ela está cometendo um estelionato espiritual. Então, por isso que muitas pessoas preferem não ter religião. E nós não tiramos a razão dessas pessoas. Porque, lamentavelmente,
tem se feito muito absurdo em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do sagrado. Por exemplo, tem gente que defende ali, para até de falar com velhos amigos, defendendo a questão da ressurreição. Mas se você for parar para pensar, existem várias passagens que falam sobre a suposta morte de Jesus Cristo, que em nenhum momento fala sobre a morte, mas sim Jesus expirou, Jesus entregou o seu espírito, mas não fala a palavra morte. E por mais que diga assim, mas as pessoas que saíam pregando sobre a ressurreição de Jesus tiveram como pagamento a perseguição, a tortura, a morte, eles não iam pregar algo assim se não fosse verdadeiro. Mas em nenhum momento eles estavam falando de uma ressurreição da carne. Eles estavam falando de uma capacidade de um ser que tinha poderes insólitos de vencer a morte. Além do fato de terem uma série de versões em que diz que pode não ter sido Jesus Cristo quem foi para a cruz. Então, nós temos aí uma série de versões e situações que nós vamos trabalhar aqui, e nada disso desmerece o poder do Mestre Jesus, independente de Jesus ter morrido ou não na cruz. Não é isso que importa, pelo menos para quem realmente crê em Jesus e no que ele ensinou, não é isso que importa. O que importa é a capacidade daquilo que foi ensinado, do exemplo dele enquanto ser humano, de transformar vidas. Entende? Então vocês vão ver aí muita briga por interpretação teológica totalmente desnecessária. E aí tem aquela pessoa que quer converter você ao Cristo que foi vendido para ela como mercadoria dentro de uma religião. E ela tenta provar para você que você só vai ser feliz se você aceitar esse Cristo. Quando na verdade é possível ser feliz sem religião, sem nada, contanto que você tenha um propósito na sua vida e você persiga esse propósito com fé, esperança e amor, independente da fé, esperança e amor ser religiosa. Então, assim, o que você quer para a sua vida? Pare para pensar. O que você quer para a sua vida? Jesus Cristo, ele viveu boa parte do tempo na Galileia. Ali era um caldeirão de crenças diferentes, de ecletismos, de politeísmos, de tudo que era ismo. Ele não criticava nada do que aquelas pessoas praticavam. Não criticava nada. Ele criticava os poderosos, aqueles que faziam mau uso da fé para enganar as pessoas, os hipócritas, mas não atacava a religião de ninguém. Então, se você usa Jesus Cristo para atacar, por exemplo, a Umbanda, o Candomblé, o Espiritismo, ou seja o que for, você tem que rever seus conceitos. Porque se você acha mesmo que ao fazer isso, um dia, de acordo com a sua crença, Jesus Cristo vai estar ali esperando de braços abertos, pode ter certeza que se tiver alguma coisa te esperando de braços abertos, é aquele que você mais teme. Menos Jesus. Por hora nós ficaremos por aqui, mas acompanhe os nossos vídeos, permaneça conosco, tá bom? Que Jesus, Maria e José, na unidade do Espírito Santo, lhe conceda muita saúde, luz, paz e proteção. Que jamais lhe falte o axé dos orixás. Eu sou Hernande Axó Suraquê, te convido para continuar conosco, entre em nossa playlist, verifique os nossos cursos gratuitos, faça os nossos cursos e entre em contato conosco pelo DDD 11, telefone 965519042. Compre e adquira o livro As 100 Mensagens Mais Importantes de Jesus, Editora Pensamento, Transal. Que Deus me abençoe hoje e sempre. Muito obrigado.